Hoje a gente vai fundo em uma ideia central que vem da obra Famílias Edificadas, de Breno Anderson dos Santos Tavares. É uma análise que busca trazer a mensagem urgente do autor sobre essa necessidade de um discipulado real e intencional que acontece todo dia dentro de casa. E o alicerce de todo o pensamento do Tavares está nesse versículo aí, do Salmo 127. A premissa é bem simples, mas é daquelas que fazem a gente parar para pensar. Se Deus não for o arquiteto, o construtor da família, todo o nosso esforço é em vão. É um começo sóbrio, né, para um assunto tão crucial. E a urgência desse tema fica muito clara quando a gente olha para um dado que o autor apresenta, um dado que assusta. Pesquisas mostram que até 88% dos adolescentes criados em lares cristãos acabam abandonando a igreja. Isso transforma a nossa casa não só num lugar de afeto, mas num verdadeiro campo de batalha espiritual pela fé da próxima geração. Mas o mais interessante na análise do Tavares é o diagnóstico que ele faz. Ele argumenta que a crise não é bem de abandono de uma fé genuína. O problema, na verdade, é que uma fé verdadeira, com raiz, nunca chegou a ser formada de fato. É quase como o apóstolo João disse: eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. E aqui a gente vê o coração do conflito que o Tavares aponta. De um lado temos os ídolos modernos, notas altas, o sucesso no esporte, a busca por um bom status financeiro. Do outro, o mandamento de Deus, que exige o primeiro lugar absoluto. O argumento do autor é que muitos lares cristãos, às vezes, sem nem perceber, acabam caindo numa idolatria sutil do sucesso do mundo, colocando isso para competir diretamente com Deus. Isso tudo nos leva para a questão central, o custo do discipulado. O autor deixa bem claro que seguir Jesus, como está descrito lá no Evangelho de Lucas, não é uma decisão qualquer, casual. É um compromisso que exige um cálculo honesto e uma entrega, radical. O primeiro termo, que não tem negociação, é um amor supremo por Cristo. Essa palavra aborrecer, que soa tão forte, na verdade significa amar menos em comparação. Quer dizer, a lealdade a Cristo precisa superar todos os outros relacionamentos, até os laços de família mais queridos, colocando tudo na perspectiva certa. O segundo termo é esse: tomar a sua cruz. E o autor faz questão de lembrar que a cruz não é uma joia, um enfeite. Para quem ouviu Jesus falar isso na época, a cruz era um símbolo brutal de rejeição, de sofrimento e de morte. Então, carregar a cruz significa estar disposto a enfrentar a hostilidade do mundo por causa da fidelidade a Cristo. E por fim, o terceiro termo, a renúncia total. Isso significa um desapego completo das ambições, das posses, da segurança que esse mundo oferece. É como se fosse uma declaração de que a nossa verdadeira riqueza, a nossa identidade, não está no que a gente tem, mas em quem a gente segue. Jesus usa essa analogia para ensinar um princípio básico, e o ponto do Tavares é exatamente este. O discipulado não pode ser abraçado na base da emoção. Exige que a gente pare, pense, avalie com seriedade o custo. É preciso, como diz o texto, sentar e fazer as contas, com os olhos bem abertos para o que o mestre pede. Então tá, diante de um custo tão alto, qual é a solução prática? O Tavares aponta de volta para o ponto de partida, a nossa casa. O lar precisa ser transformado na principal escola do Evangelho, no centro da formação espiritual, assim como diz lá em Deuteronômio. E a ferramenta-chave para essa transformação é o que o autor chama de culto doméstico. E olha, não é para imaginar um ritual complicado, é uma prática regular, intencional, que comunica uma verdade que não se pode negociar para os filhos. Jesus não é só uma parte da vida da família. Ele é o centro de absolutamente tudo. E como é que isso funciona no dia a dia? Os elementos são simples, são acessíveis. É sobre ler a palavra de Deus, conversar sobre o que aquilo significa e como se aplica à nossa vida, orar em família, tanto pelas alegrias quanto pelas dificuldades, e cantar louvores a Deus. A simplicidade, segundo ele, é o segredo para a gente conseguir manter a constância. Mas essa jornada do discipulado em família não é para ser feita de forma isolada, sozinhos. E isso nos leva para a segunda parte da solução que o Tavares propõe, o papel fundamental da comunhão com uma igreja local que seja saudável. E aqui, o autor dá um testemunho pessoal muito forte. Ele conta de uma época em que a família dele se mudou para longe da igreja. A distância física acabou virando distância espiritual, e os conflitos começaram a aparecer em casa. Foi só quando eles se mudaram de volta, para perto da comunidade, e se reconectaram que a paz e a comunhão foram restauradas. É um exemplo vivo da nossa necessidade de estarmos juntos.
É muito importante também a gente entender o fundamento. O Tavares destaca que o alicerce de todo discipulado dentro de casa é o casamento. Um relacionamento saudável entre o casal, que reflete o amor de Cristo pela igreja, cria aquele ambiente seguro, estável, onde a fé dos filhos pode de fato florescer. Então, para a gente amarrar tudo que a gente viu, o autor nos deixa com esses passos práticos para edificar a família sobre a rocha. Primeiro, derrubar os ídolos do sucesso do mundo. Segundo, calcular e aceitar o custo de ser um discípulo. Terceiro, fazer do culto em família uma prioridade que não se negocia. E quarto, se comprometer de verdade com a vida de uma igreja local. Esse pensamento do autor resume bem a mudança de mentalidade que ele propõe. O objetivo final dos pais não é produzir filhos que o mundo vai aplaudir como vitoriosos. O objetivo é formar discípulos autênticos, que imitam o caráter de Jesus e estão dispostos a carregar a sua cruz. E a gente termina com essa pergunta que fica para uma reflexão bem pessoal. A obra do Breno Tavares não oferece uma fórmula mágica, mas sim um chamado sério, urgente, para a gente avaliar os nossos alicerces. Sobre qual fundamento cada lar está de fato sendo edificado.